Uma garotinha com apenas US$ 5 tentava comprar um bolo para sua mãe quando um pai solteiro a viu e reconheceu algo familiar no rosto dela. O que aconteceu mudou suas vidas para sempre. Uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O movimento intenso da Rua Harmonia, em Vila Madalena, criava uma sinfonia urbana típica de uma tarde de sexta-feira em São Paulo. Entre o burburinho dos pedestres e o ronco constante dos motores, a confeitaria Doce Encanto se destacava como um refúgio aromático, suas vitrines repletas de bolos artesanais e doces que faziam a alegria dos paulistanos mais exigentes. O aroma de chocolate belga e baunilha Madagascar escapava pela porta entreaberta toda vez que alguém entrava ou saía, misturando-se ao cheiro característico de café que permeava o bairro boêmio. Ricardo Mendonça ajustou o punho da camisa social italiana e conferiu o Rolex no pulso pela terceira vez em 5 minutos. Aos 42 anos, ele havia transformado a pontualidade obsessiva em uma religião pessoal, e aquele atraso de 15 minutos na reunião com o arquiteto responsável pela reforma de seu 5º restaurante o deixava visivelmente irritado. Seus cabelos grisalhos nas têmporas e o terno de corte impecável denunciavam um homem acostumado ao controle absoluto, alguém que construíra um império gastronômico baseado na precisão milimétrica de cada detalhe. "Próximo da fila, por favor!" A voz calorosa de Dona Conceição ecoou do balcão. Ela trabalhava na confeitaria há 15 anos. Conhecia cada cliente regular pelo nome e tinha o dom de transformar uma simples compra de doces em uma experiência acolhedora. Seus cabelos cacheados já mostravam alguns fios brancos e suas mãos calejadas contavam a história de quem levantava às 5 da manhã para preparar as delícias que enfeitavam as vitrines. Foi então que Ricardo notou a menina. Ela não devia ter mais que 7 anos, com cabelos castanho escuros cacheados, presos em 2 trancinhas descuidadas e um vestido azul claro que já havia visto dias melhores. Suas mãozinhas pequenas seguravam um punhado de moedas americanas como se fossem o tesouro mais precioso do mundo, contando e recontando cada uma delas enquanto lágrimas teimosas escorriam por suas bochechas rosadas. "Moça, eu preciso muito de um bolo bem bonito", a menina sussurrou para Dona Conceição, sua voz carregada de uma seriedade que não combinava com sua idade. "É para o aniversário da mamãe hoje à noite e ela vai ficar muito feliz. Eu tenho $5 aqui. Dá para comprar alguma coisa bem gostosa?" O sotaque da criança intrigou o Ricardo. Havia algo diferente na pronúncia. Uma mistura peculiar entre o português brasileiro e algo que ele não conseguia identificar com precisão. Ela falava devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, como se traduzisse mentalmente antes de falar. Dona Conceição se abaixou até ficar na altura dos olhos da menina, seu coração maternal se apertando diante daquela cena tocante. "Querida, me conta seu nome primeiro. Como você se chama?" "Sofia", respondeu, a criança limpando o nariz com as costas da mão. "Sofia Almeida, e a mamãe se chama Letícia. Ela trabalha muito, sabe? De madrugada ela sai para limpar uns prédios grandes no centro da cidade e quando volta está sempre muito cansada. Hoje é aniversário dela, 30 anos, e eu queria dar uma surpresa bem especial." Ricardo sentiu algo estranho se mexer em seu peito, uma sensação há muito esquecida que o fez dar um passo involuntário na direção do balcão. Os olhos escuros e determinados de Sofia lembravam-lhe de alguém, uma memória distante que teimava em permanecer nas sombras de sua mente. "Deixe-me ver o que temos aqui." Dona Conceição examinou as moedas americanas com cuidado. "São $5 mesmo, o que dá uns R$ 25. Olha, benzinha, os bolos grandes custam bem mais que isso, mas tenho certeza de que podemos encontrar algo especial para sua mamãe." Não,
Não! Sofia balançou a cabeça energicamente, seus cachos dançando com o movimento. Tem que ser com meu dinheiro. A mamãe sempre fala que a gente tem que pagar pelas coisas com o nosso próprio esforço. Ela vai ficar brava se souber que alguém me deu de graça. A determinação na voz da menina fez com que Ricardo se lembrasse de sua irmã mais nova, Marina. Ela tinha exatamente a mesma teimosia doce, a mesma capacidade de transformar princípios em convicções inabaláveis. Seu coração se apertou ao lembrar da última discussão que tiveram há 9 anos, quando Marina decidiu fazer intercâmbio nos Estados Unidos contra a vontade da família. Escuta aqui, mocinha. Ricardo se aproximou do balcão. Sua voz naturalmente autoritária, amenizada por uma ternura inesperada. Que tal se eu comprasse o bolo que você quer para sua mãe? Não seria um presente, seria tipo um empréstimo. Você me paga. De volta quando tiver o dinheiro todo. Sofia o estudou com olhos sérios, avaliando suas intenções. O senhor é bonzinho, mas não posso aceitar. A mamãe trabalha muito para ganhar nosso dinheiro, e ela ficaria triste se soubesse que aceitei favor de estranhos. Ela sempre fala que não devemos nada para ninguém. E sua mãe está certíssima. Dona Conceição interveio, tocada pela sabedoria precoce da criança. Que tal isso, Sofia? Temos uns cupcakes individuais ali na prateleira do canto. São pequenos, mas são feitos com muito carinho. Com seus $5, você pode levar 2 bem bonitinhos e eu posso fazer uma embalagem especial de presente. O que acha? Os olhos de Sofia se iluminaram como estrelas. Cupcakes? A mamãe adora cupcakes. Quando éramos pequenas, ela hesitou, como se tivesse quase revelado algo que não devia. Ela sempre falava que cupcake é a comida mais feliz do mundo, porque cabe certinho na nossa mão. Ricardo franziu a testa. Havia algo estranho na forma como a menina falava, referências que não se encaixavam perfeitamente. Onde elas moravam antes? Por que uma criança brasileira carregava dólares americanos? E, principalmente, por que aqueles gestos, aquela forma de franzir o senho quando concentrada, lhe pareciam tão familiares? Então está decidido. Dona Conceição bateu palmas. Vou escolher os 2 cupcakes mais bonitos da loja e ainda vou pôr uma velinha especial para sua mamãe assoprar. Vai ser um aniversário maravilhoso. Enquanto Dona Conceição preparava o pacote com todo o cuidado do mundo, envolvendo os cupcakes em papel crepom cor-de-rosa e amarrando com uma fita dourada, Ricardo não conseguia tirar os olhos de Sofia. A criança observava cada movimento com atenção absoluta, mordendo o lábio inferior em concentração. Outro gesto que lhe era estranhamente familiar. Pronto, querida. 2 cupcakes de chocolate com cobertura, de morango, embalados com muito amor. Dona Conceição entregou o pacote para Sofia, que o recebeu como se fosse o presente mais valioso do universo. Muito obrigada, moça. A senhora é muito gentil. Sofia contou as moedas pela última vez antes de entregá-las à Dona Conceição. A mamãe vai ficar tão feliz. Ela disse que quando faço alguma coisa legal, sente como se o coração dela estivesse cheio de borboletas coloridas. Ricardo observou a menina sair da confeitaria com passos cuidadosos, segurando o pacote como um tesouro. Ela parou na porta e acenou para Dona Conceição antes de desaparecer na multidão da Rua Harmonia. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Precisava descobrir quem era aquela criança e por que ela mexera tão profundamente com suas emoções adormecidas. O encontro de 15 minutos havia se transformado em algo muito maior, plantando uma semente de curiosidade que cresceria até se tornar uma obsessão. As 2 semanas que se seguiram ao encontro na confeitaria transformaram-se numa estranha rotina para Ricardo Mendonça. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele quebrava seus compromissos profissionais rigorosamente planejados para fazer uma parada
técnica na Doce Encanto todos os dias úteis, sempre entre 15h30 e 15h45 da tarde. Seus sócios começaram a comentar sobre essa nova excentricidade do chefe, mas ninguém ousava questioná-lo diretamente. Seu Ricardo, o senhor anda meio diferente ultimamente, comentou seu Antônio, o motorista que o acompanhava há 8 anos, enquanto estacionava o Mercedes preto em frente à confeitaria pela 10ª vez consecutiva. Todo dia parando aqui, olhando para os lados como se procurasse alguém. Tá tudo bem? Ricardo ajustou a gravata, um hábito nervoso que desenvolvera recentemente. Estou apenas verificando a concorrência, Antônio. É importante conhecer o que outros estabelecimentos estão fazendo no ramo alimentício. A mentira soou falsa, até para seus próprios ouvidos, mas seu Antônio, experiente na arte de ser discreto, apenas assentiu respeitosamente. Ele conhecia bem demais seu patrão para saber que algo estava mexendo profundamente com aquele homem que sempre fora um livro fechado. Dentro da confeitaria, Dona Conceição já havia percebido o padrão. O empresário elegante aparecia religiosamente, pedia sempre a mesma coisa, um café expresso duplo e um pão de açúcar. Consumia em silêncio enquanto observava a movimentação e depois saía sem pressa, sempre olhando para as ruas ao redor, como se aguardasse por alguém. Bom dia, seu Ricardo. Ela o cumprimentou com um sorriso conhecedor quando ele entrou na tarde de quinta-feira. O de sempre. Por favor, Dona Conceição. Ricardo se acomodou na mesinha do canto, a mesma que lhe proporcionava a melhor visão da entrada e da rua. Me diga uma coisa, a senhora se lembra daquela menina que esteve aqui há 2 semanas? A que queria comprar um bolo para a mãe? Os olhos espertos de Dona Conceição brilharam. Ela havia esperado por essa pergunta desde a primeira vez que ele voltara. A Sofia? Claro que lembro. Menina linda, muito educada. Por que pergunta? Curiosidade. Ricardo mentiu novamente, mexendo o café com movimentos mecânicos. Ela me lembrou de alguém. Ela apareceu aqui outras vezes? Ah, sim. Ela vem aqui desde que se mudaram para o bairro. Deve fazer uns 3 meses. Sempre com quantias pequenas, mas certinhas para o que quer comprar. Dona Conceição se aproximou, baixando a voz. Coitadinha, dá para ver que a vida não está fácil. Sempre com as mesmas roupas, meio grande demais para o corpinho dela, mas limpa e bem cuidada. A mãe deve ser uma mulher batalhadora. E você conhece a mãe? Não pessoalmente, mas a Sofia sempre fala dela com tanto carinho. Dona Conceição limpou as mãos no avental, organizando os pensamentos. A menina tem um jeito diferente de falar, né? Como se tivesse aprendido português em outro lugar, e sempre carrega essas moedas americanas, nunca dinheiro brasileiro normal. Ricardo quase derrubou a xícara. Moedas americanas sempre? Sempre. Às vezes são quarters, às vezes níqueis, sempre contadinhos certinho para o que ela quer. Uma vez perguntei onde ela conseguiu tanto dinheiro americano e ela disse que a mãe guardava de antes, quando elas viviam longe. Não quis dar mais detalhes. O coração de Ricardo acelerou. Uma criança brasileira com sotaque estranho que carregava dólares americanos e falava de viver longe. As peças de um quebra-cabeças começaram a se formar em sua mente, ainda confusas demais para fazer sentido completo. Dona Conceição, a senhora saberia me dizer onde elas moram? Ou onde a mãe trabalha? A expressão da confeiteira se tornou cautelosa. Olha, seu Ricardo, o senhor parece ser uma boa pessoa, mas eu não costumo dar informações sobre os clientes, ainda mais sobre uma criança. Se não se importa de eu perguntar, por que tanto interesse? Ricardo hesitou. Como explicar que aquela menina havia despertado nele uma necessidade inexplicável de proteger, de entender, de estar por perto? Como contar que há 9 anos ele perdera o contato com a única família que realmente amava
e que algo naquela criança o fazia lembrar dolorosamente de sua irmã Marina. A verdade é que ele respirou fundo. Ela me lembra muito de alguém da minha família. Alguém que perdemos há alguns anos. Eu só queria ter certeza de que ela está bem, que não precisa de ajuda. A sinceridade na voz de Ricardo tocou o coração maternal de Dona Conceição. Entendo, querido. Vou te contar o... E pouco que sei. A Sofia sempre comenta que a mãe trabalha limpando prédios no centro da cidade de madrugada. Saem de casa muito cedinho, porque a menina fica na escola pela manhã e a mãe precisa dormir de tarde para aguentar o trabalho da noite. E elas moram aqui no bairro? Pelo que entendi, sim. A Sofia sempre vem a pé e uma vez ela comentou que demoram só 5 minutinhos para chegar até aqui. Deve ser em uma das ruas próximas. Ricardo anotou mentalmente cada informação. Trabalho de limpeza noturna no centro da cidade era um dado concreto, algo que ele poderia investigar. Como dono de uma rede de restaurantes, ele tinha contratos com várias empresas de limpeza terceirizadas. Seria possível encontrar uma funcionária chamada Letícia Almeida? Tem mais uma coisa, Dona Conceição continuou, diminuindo ainda mais o tom de voz. A menina sempre fala de um tio especial que morava numa casa grande com jardim de rosas. Ela nunca explica direito quem é esse tio, mas pelos olhos dela deve ser alguém muito querido. Às vezes ela fica meio tristinha quando fala dele, como se sentisse saudade. O sangue de Ricardo gelou. Casa grande com jardim de rosas. Apenas uma propriedade se encaixava nessa descrição. A chácara da família em Atibaia, onde ele e Marina passavam os fins de semana quando crianças, e onde ela adorava colher rosas para enfeitar os cabelos. O lugar que ela sempre dizia ser seu cantinho do paraíso. Esse tio, Ricardo teve que engolir em seco para conseguir perguntar. A Sofia disse como ele era, alto, baixo, novo, velho. Não muitos detalhes, mas uma vez ela mencionou que ele tinha cabelos da cor do café com leite e que sempre usava roupas importantes e que ele ensinou para ela sobre os animais do mar porque ela é apaixonada por golfinhos e baleias. As mãos de Ricardo tremeram levemente. Marina havia feito faculdade de biologia marinha, era especialista em mamíferos aquáticos e sempre dizia que um dia moraria perto do oceano para estudar baleias. E os cabelos da cor do café com leite. Era exatamente a cor que Marina dizia ter seus próprios cabelos. Dona Conceição. Ricardo se levantou abruptamente, deixando uma nota de R$ 50 sobre a mesa. Se a Sofia aparecer hoje, a senhora poderia dizer para ela que um amigo do tio especial dela passou aqui procurando por ela? Um amigo que tem muito carinho por ele e que gostaria muito de conhecer ela melhor? Claro, querido. Mas não se empolgue muito. A menina é bem desconfiada com estranhos, igual a mãe deve ter ensinado. Ricardo assentiu e saiu da confeitaria com passos apressados. Seu Antônio notou imediatamente a mudança no semblante do patrão quando ele entrou no carro. Para onde agora, seu Ricardo? Para o escritório, Antônio. E assim que chegarmos, quero que você me consiga a lista de todas as empresas terceirizadas que prestam serviço de limpeza para nossos restaurantes. Todas mesmo, sem exceção. Durante o trajeto, Ricardo não conseguiu parar de pensar. Se suas suspeitas estivessem corretas, se Sofia fosse realmente ligada de alguma forma à Marina, isso mudaria tudo. Mas como uma criança brasileira poderia estar conectada à sua irmã, que desaparecera na Califórnia há 9 anos? Chegando ao escritório, Ricardo trancou-se em sua sala e começou a fazer ligações. Primeiro para o RH, solicitando informações sobre funcionários terceirizados. Depois para o investigador particular, que ocasionalmente usava para questões empresariais. Precisava encontrar Letícia Almeida e precisava fazer isso rapidamente.
Enquanto aguardava os retornos, Ricardo abriu a gaveta trancada de sua mesa e retirou um porta-retratos antigo. A foto mostrava ele e Marina na chácara de Atibaia, ela com 18 anos, segurando um buquê de rosas brancas, ele com 27, abraçando-a por trás. Ambos sorrindo genuinamente para a câmera. "Onde você está, Marina?" sussurrou para a foto. "E o que Sofia tem a ver com tudo isso?" A tarde se estendia e Ricardo sabia que sua busca estava apenas começando. A madrugada de segunda-feira encontrou Ricardo Mendonça em seu escritório, cercado por pilhas de contratos, planilhas de funcionários e relatórios de empresas terceirizadas. Suas roupas amarrotadas e a barba por fazer denunciavam uma noite claro, dedicada inteiramente a encontrar uma agulha no palheiro chamada Letícia Almeida. O investigador particular, Carlos Henrique, havia trabalhado durante todo o fim de semana e, finalmente, conseguira algumas informações concretas. "Senhor Mendonça." Carlos bateu na porta às 6 da manhã, carregando uma pasta marrom que parecia conter segredos importantes. "Consegui localizar a funcionária que o senhor procurava." Ricardo levantou os olhos injetados da papelada, o coração acelerando. "Encontrou Letícia Almeida?" "Exato. Letícia Cristina Almeida, 28 anos, funcionária da empresa Limpeza Total, que presta serviços para 3 dos seus restaurantes no centro da cidade." Carlos abriu a pasta metodicamente. "Mas há algumas informações interessantes sobre ela que o senhor precisa saber." "Continue." Ricardo se inclinou para a frente, cada músculo tenso de expectativa. "Letícia trabalha no turno da madrugada há exatamente 2 anos e meio. Antes disso, não há registros dela em São Paulo. É como se ela tivesse aparecido do nada em janeiro de 2022. Nenhum histórico profissional anterior na cidade, nenhuma referência de empregos anteriores." Ricardo franziu a testa. "Isso é estranho. E antes de São Paulo, ela veio de onde?" "Aí que fica interessante." Carlos virou a página. "Consegui rastrear que ela retornou ao Brasil vinda dos Estados Unidos em dezembro de 2021. Voo direto de Los Angeles para Guarulhos, acompanhada de uma menor de 5 anos. Os documentos de imigração mostram que ela declarou retorno definitivo ao país de origem por motivos familiares." O sangue de Ricardo gelou. Los Angeles, Califórnia, exatamente onde Marina havia ido fazer intercâmbio. E a criança? Há informações sobre ela? Sofia Almeida, nascida em Los Angeles em 2017. Pai não declarado no registro de nascimento. A mãe legal é Letícia Almeida, mas... Carlos hesitou, como se a próxima informação fosse particularmente delicada. "Mas o quê?" Ricardo se levantou, incapaz de permanecer sentado. "Os documentos americanos mostram algumas inconsistências. Letícia adotou legalmente a criança em 2021, poucos meses antes de retornarem ao Brasil. Antes disso, Sofia estava sob os cuidados temporários de Marina Mendonça Alves." O mundo parou. Ricardo sentiu as pernas bambearem e precisou se apoiar na mesa. Marina. Sua irmã Marina. O sobrenome Alves era o sobrenome de solteira de sua mãe, que Marina havia adotado legalmente quando completou 18 anos, numa fase de rebeldia adolescente. "Tem certeza absoluta dessa informação?" Sua voz saiu como um sussurro rouco. "Absoluta. Tenho aqui as certidões de Los Angeles. Marina Mendonça." Alves foi a responsável legal por Sofia de 2017 até 2021, quando transferiu a guarda para Letícia Almeida através de um processo de adoção legal. Ricardo pegou a certidão com mãos trêmulas. Ali estava, em preto e branco, o nome de sua irmã. A irmã que desaparecera há 9 anos, que cortara contato com a família, que eles presumiam estar vivendo sua vida independente na Califórnia. Marina era a mãe de Sofia. Onde está Marina agora? A pergunta saiu carregada de uma dor profunda e uma esperança desesperada. Carlos respirou fundo. "Senhor Mendonça,
Preciso ser direto com o senhor. Marina. Mendonça Alves faleceu em outubro de 2021, em Los Angeles. Causa da morte: complicações pós-parto tardias. Aparentemente, ela teve sérias complicações durante o nascimento de Sofia, que nunca foram completamente resolvidas, e anos depois desenvolveram uma infecção generalizada. O mundo desabou. Ricardo sentiu-se cair pesadamente na cadeira, a realidade o atingindo como um trem em alta velocidade. Marina estava morta. Morta há quase 3 anos. E ele nunca soube. Nunca teve a chance de se despedir, de pedir perdão pela briga idiota que os separara de conhecer sua sobrinha. Porque ela nunca entrou em contato conosco, Ricardo sussurrou, mais para si mesmo do que para Carlos. Por que não nos disse que tinha uma filha? Pelo que consegui apurar através de conhecidos em Los Angeles, Marina estava passando por um período muito difícil financeiramente e emocionalmente. Ela trabalhava como pesquisadora freelancer em biologia marinha, mas a gravidez a impossibilitou de continuar o trabalho de campo. Aparentemente, ela tinha muito orgulho e não queria pedir ajuda à família. Ricardo se lembrou da última conversa com Marina, 9 anos antes. Ela havia anunciado que faria intercâmbio e talvez não voltasse mais. Ele, sempre controlador, sempre achando que sabia o que era, melhor para todos, havia dito coisas terríveis, que ela era irresponsável, que estava fugindo das responsabilidades, que um dia se arrependeria de ter abandonado a família. Letícia Almeida era amiga dela? Ricardo tentava entender a conexão. Melhor amiga desde a adolescência. Letícia estava fazendo pós-graduação em psicologia infantil na UCLA quando Marina adoeceu gravemente. Nos últimos meses de vida, Marina pediu para Letícia cuidar de Sofia e oficializaram a adoção para garantir que a criança teria segurança legal. E por que vieram para o Brasil? Letícia não conseguiu se manter financeiramente nos Estados Unidos após a morte de Marina. Sem família por lá e com a responsabilidade de uma criança pequena, decidiu voltar para São Paulo, onde tinha pelo menos a possibilidade de recomeçar. Ricardo olhou pela janela, observando a cidade acordando para mais um dia. Sua sobrinha. Sofia era sua sobrinha, filha da Marina que ele tanto amara e tanto magoara. A criança que comprara cupcakes com $5 para o aniversário da mãe adotiva era seu próprio sangue. Uma última coisa, Sr. Mendonça, Carlos acrescentou suavemente. Segundo os registros, Marina deixou uma carta para Sofia, que deve ser entregue quando ela completar 18 anos. Letícia é a responsável por guardar essa carta. Eu preciso conhecer Letícia. Ricardo se levantou com determinação renovada. Preciso falar com ela, explicar quem sou. Posso arranjar um encontro, mas preciso avisá-lo. Ela é extremamente desconfiada. Teve experiências ruins com homens no passado e está num estado de proteção constante em relação a Sofia. Qualquer aproximação precisa ser muito cuidadosa. Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente. Se ele fosse uma mãe solteira, protegendo uma criança em uma cidade estranha, também seria desconfiado de qualquer homem que aparecesse interessado demais na sua filha. Como ela é? Fisicamente, emocionalmente? Bonita, mas cansada. O trabalho noturno e a responsabilidade de criar sozinha uma criança estão cobrando seu preço. Ela é inteligente, formada em psicologia, mas trabalha na limpeza porque é o que conseguiu rapidamente quando chegou. Fala inglês fluentemente e, pelos vizinhos que conversei, é uma mãe devotada. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, tentando processar tudo. Em questão de horas, descobrira que tinha uma sobrinha, que sua irmã havia morrido e que existia uma mulher corajosa criando a filha de Marina como se fosse própria. Carlos, quero que você organize tudo para um encontro, mas não diga que sou irmão da Marina. Não ainda. Primeiro preciso que ela...
Confie em mim, que entenda minhas intenções. Diga apenas que sou um empresário interessado em ajudar uma funcionária exemplar. Entendido. Mas, senhor Mendonça, posso dar uma sugestão? Claro. Vá devagar. Essas duas passaram por muito sofrimento, e qualquer movimento brusco pode assustá-las permanentemente. A Sofia é uma criança brilhante, mas traumatizada pela perda da mãe biológica, e Letícia carrega um peso emocional enorme. Ricardo assentiu, sabendo que Carlos estava certo. Ele havia passado 9 anos lamentando a perda de Marina, mas agora descobria que ela lhe deixara o presente mais precioso, uma sobrinha. E não importava quanto tempo levasse, ele faria o que fosse necessário para fazer parte da vida de Sofia, para honrar a memória de sua irmã e para retribuir a Letícia toda a generosidade que ela demonstrara cuidando da filha de Marina. Amanhã estava apenas começando, mas Ricardo sentia que sua vida verdadeira estava prestes a começar também. O restaurante Terraço Verde, um dos estabelecimentos mais refinados de Ricardo no centro de São Paulo, fechava suas portas às 2 da madrugada de quinta-feira. Era exatamente nesse horário que a equipe da limpeza total chegava para realizar a higienização completa do ambiente. Ricardo havia passado os últimos 3 dias planejando meticulosamente como abordar Letícia sem assustá-la, e decidira que a melhor estratégia seria um encontro aparentemente casual no próprio local de trabalho dela. Ele estacionou o Mercedes a 2 quadras do restaurante e caminhou pelas ruas desertas do centro paulistano. O frio da madrugada cortava o rosto e apenas alguns trabalhadores noturnos e moradores de rua circulavam pelas calçadas iluminadas pelos postes de luz amarelada. O barulho distante do trânsito e o eco dos próprios passos criavam uma trilha sonora melancólica para aquele que seria um dos momentos mais importantes de sua vida. Ao se aproximar do Terraço Verde, Ricardo avistou uma van branca estacionada em frente ao estabelecimento. 3 mulheres uniformizadas descarregavam equipamentos de limpeza, organizando-se metodicamente para mais uma noite de trabalho. Uma delas, mais alta e esguia, coordenava o grupo com movimentos seguros e voz baixa para não incomodar a vizinhança. Era ela. Ricardo reconheceu Letícia instantaneamente, mesmo nunca tendo-a visto antes. Havia algo familiar em seus gestos, na forma como organizava o trabalho das colegas, que lhe lembrava de Marina. Seus cabelos castanho claros estavam presos em um coque prático, e mesmo com o uniforme azul marinho simples da empresa, era possível perceber que se tratava de uma mulher naturalmente elegante. Boa noite. Ricardo se aproximou devagar, as mãos nos bolsos, para parecer menos formal. Desculpem incomodar. Sou Ricardo Mendonça, dono deste restaurante. As 3 mulheres se viraram simultaneamente, e Ricardo pôde ver a tensão imediata nos ombros de Letícia. Seus olhos verdes acinzentados o avaliaram rapidamente, buscando sinais de ameaça ou problemas relacionados ao trabalho. Boa noite, senhor. Letícia respondeu com voz controlada, mas cordial. Há algum problema com nosso serviço? Alguma reclamação? Não. Pelo contrário, Ricardo gesticulou tranquilizadoramente. Na verdade, vim aqui para agradecer pessoalmente. Vocês fazem um trabalho excepcional e eu queria conhecer a equipe responsável pela limpeza impecável que mantém em meus estabelecimentos. A desconfiança no olhar de Letícia diminuiu ligeiramente, mas ainda permanecia alerta. Suas colegas, Dona Marlene e Jéssica, trocaram olhares curiosos. Não era comum os patrões aparecerem na madrugada apenas para cumprimentar as funcionárias da limpeza. É muito gentil da sua parte, senhor Mendonça. Letícia continuou formal. Mas precisamos começar o trabalho. Temos um cronograma apertado para cumprir. Claro, não quero atrapalhar.
Ricardo percebeu que precisava ser mais direto, mas sem parecer invasivo. Na verdade, eu gostaria de conversar especificamente com a senhora Letícia. Seu supervisor me disse que é uma funcionária exemplar há mais de 2 anos e estou pensando em oferecer uma oportunidade de crescimento. Os olhos de Letícia brilharam por um instante com uma mistura de esperança e ceticismo. Uma oportunidade? Sim. Estou expandindo os negócios e procurando pessoas de confiança para posições administrativas. Pessoas que demonstrem responsabilidade, pontualidade e dedicação. Pelo que me relataram, a senhora se encaixa perfeitamente no perfil. Dona Marlene cutucou Letícia discretamente. Vai, filha, conversa com um homem. A gente começa o serviço e depois você se junta. Letícia hesitou, claramente dividida entre a desconfiança natural e a necessidade financeira. Senhor Mendonça, eu agradeço o interesse, mas preciso ser honesta. Tenho uma filha pequena e minha disponibilidade de horários é limitada. Uma filha? Ricardo fingiu surpresa. Quantos anos? 7 anos. Sofia. O nome da criança saiu dos lábios de Letícia com uma ternura infinita. Ela estuda de manhã e eu preciso estar em casa quando ela sai da escola. Entendo perfeitamente. Aliás, isso demonstra ainda mais seu senso de responsabilidade. Ricardo respirou fundo, decidindo arriscar um pouco mais. Que tal conversarmos com mais calma? Talvez possamos tomar um café amanhã à tarde, quando a senhora estiver livre. Há uma confeitaria muito boa aqui perto, a Doce Encanto. O nome da confeitaria fez Letícia erguer as sobrancelhas. A Doce Encanto, a senhora conhece? Conheço sim. Por que a surpresa? Minha filha adora ir lá. Sempre que conseguimos um dinheirinho extra, compramos uns docinhos da Dona Conceição. Letícia sorriu pela primeira vez. E Ricardo pode ver como era bonita quando relaxava a guarda. Que coincidência interessante! Ricardo sorriu de volta. Então está combinado? Amanhã às 3 da tarde? Letícia olhou para as colegas, que a encorajavam com os olhos. Está bem, mas quero deixar claro que qualquer proposta precisa respeitar minha rotina com a Sofia. Absolutamente. A família sempre vem primeiro. Ricardo estendeu a mão para cumprimentá-la. Foi um prazer conhecê-la, Letícia. Quando suas mãos se tocaram, Ricardo sentiu algo inesperado. Não apenas a confirmação de que estava fazendo a coisa certa, mas uma conexão genuína com aquela mulher que havia sacrificado tanto pela filha de sua irmã. As mãos de Letícia eram calejadas pelo trabalho, mas firmes e calorosas. Igualmente, senhor Mendonça. Letícia retirou a mão rapidamente, voltando à postura profissional. Até amanhã, então. Ricardo acenou para as 3 mulheres e se afastou, sentindo o coração disparado. Durante a caminhada de volta ao carro, não conseguia parar de pensar na expressão de Letícia quando ela mencionou Sofia. Era um amor puro, incondicional, exatamente como Marina merecia que sua filha fosse amada. No dia seguinte, Ricardo chegou a Doce Encanto 15 minutos antes do horário marcado. Dona Conceição o recebeu com um sorriso conhecedor. Seu Ricardo, que bom vê-lo, e hoje mais cedo que o normal? Hoje tenho um encontro importante, Dona Conceição, com a mãe da Sofia. Os olhos da confeiteira se arregalaram. Sério? Como conseguiu? É uma longa história, mas me diga uma coisa. Elas passaram aqui hoje? A Sofia passou sim logo após a escola. Comprou um brigadeiro e ficou perguntando se o amigo do tio especial tinha aparecido novamente. Coitadinha, acho que ficou curiosa com seu recado. Ricardo sorriu. Pelo menos Sofia estava interessada em conhecê-lo, mesmo que não soubesse quem ele realmente era. Às 3 horas em ponto, Letícia entrou na confeitaria.
Ela havia trocado o uniforme de trabalho por uma calça jeans simples e uma blusa branca, os cabelos soltos, emoldurando um rosto que misturava cansaço e determinação. Era ainda mais bonita à luz do dia. Senhor Mendonça? Ela se aproximou da mesa onde ele aguardava. Por favor, pode me chamar de Ricardo, e obrigado por ter vindo. Ele se levantou para puxar a cadeira para ela, um gesto que a deixou levemente surpresa. Obrigada. Letícia se sentou, observando o ambiente. Sofia adora este lugar. Sempre fala da gentileza da Dona Conceição. Ela é realmente especial. Ricardo concordou. Assim como sua filha. Letícia o encarou diretamente. O senhor conhece a Sofia? Ricardo hesitou apenas um segundo. Na verdade, sim. Encontrei com ela aqui há algumas semanas. Uma criança impressionante, muito madura para a idade. Ela teve que crescer rápido. Letícia respondeu com uma tristeza sutil. Passamos por alguns momentos difíceis. Imagino. Criar uma filha sozinha não deve ser fácil. Letícia estudou Ricardo cuidadosamente, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Senhor Ricardo, posso ser direta? O que exatamente o senhor quer comigo? A honestidade crua da pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele percebeu que estava diante de uma mulher inteligente, que não se deixaria enganar por conversas vagas ou promessas superficiais. A verdade é que... Ricardo respirou fundo. Eu perdi alguém muito importante há alguns anos. Uma pessoa da família. E quando vi sua filha na confeitaria, algo em mim despertou. Uma vontade de ajudar, de fazer parte de algo bom. Sei que pode parecer estranho, mas às vezes a vida nos coloca no caminho das pessoas que precisamos conhecer. Letícia permaneceu em silêncio por um longo momento, analisando cada palavra. Finalmente ela sussurrou. E que tipo de ajuda o senhor está oferecendo? Era a abertura que Ricardo esperava, mas também o momento mais delicado. Uma palavra errada poderia assustar Letícia para sempre. O tipo de ajuda que respeita sua dignidade e sua independência, ele respondeu sinceramente, e que sempre coloca o bem-estar da Sofia em primeiro lugar. Pela primeira vez, Letícia sorriu genuinamente, e Ricardo viu naquele sorriso um reflexo distante de Marina. O mês de setembro trouxe consigo uma rotina inesperada para Ricardo Mendonça. 3 vezes por semana, ele se encontrava com Letícia na Doce Encanto, sempre respeitando os horários que ela conseguia entre o trabalho noturno e os cuidados com Sofia. O que havia começado como uma conversa sobre oportunidades profissionais evoluíra naturalmente para diálogos mais pessoais, onde ambos compartilhavam histórias do passado com uma cautela cuidadosa. Ricardo havia oferecido a Letícia um emprego administrativo em um dos restaurantes, com horário flexível e salário 3 vezes maior que o da limpeza. Ela aceitara, mas não sem antes deixar claro que jamais aceitaria qualquer favor que comprometesse sua dignidade ou criasse obrigações não profissionais. Sofia perguntou sobre você ontem. Letícia comentou numa tarde chuvosa de quinta-feira, mexendo distraidamente o café que esfriava na xícara. Ela quer saber por que um homem importante está sendo tão gentil conosco. Ricardo sentiu o peito apertar. E o que você respondeu? A verdade que eu conheço, que às vezes aparecem pessoas boas em nossas vidas e que devemos ser gratas, mas sempre cuidadosas. Letícia o encarou diretamente. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que nunca se casou? Um homem como você, bem-sucedido, bonito, não é natural estar sozinho aos 42 anos. A pergunta atingiu Ricardo como uma flecha certeira. Ele havia se preparado para muitas conversas, mas não para aquela. É complicado, Letícia. Tive relacionamentos, mas nunca consegui me entregar completamente. Sempre houve uma barreira, como se uma parte de mim estivesse esperando por algo.
ou por alguém. Esperando por quê? Ricardo hesitou. Era o momento perfeito para contar a verdade sobre Marina, sobre Sofia, sobre tudo. Mas o medo de perder aquela conexão frágil que construíra com Letícia o paralisava. Esperando para encontrar uma família de verdade, ele respondeu, o que não era mentira, apenas incompleto. Letícia assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente aquela sensação de vazio. Sofia me fez uma pergunta estranha ontem. Ela queria saber se o tio especial, que ela sempre menciona, poderia ter um irmão. O sangue de Ricardo gelou. Um irmão? É? Ela disse que você tem o mesmo jeito de franzir a testa quando está pensando, e que suas mãos são iguais às dele quando explicava sobre as estrelas do mar. Letícia inclinou a cabeça. Ricardo, há algo que você não está me contando? O momento havia chegado. Ricardo podia sentir o peso da verdade pressionando seu peito como um punho fechado. Letícia, preciso te contar algo muito importante. Algo sobre o passado, sobre Sofia, sobre quem eu realmente sou. A expressão de Letícia mudou instantaneamente. Sua postura se enrijeceu e Ricardo viu a desconfiança retornar aos seus olhos verdes. O que você quer dizer? O tio especial que Sofia sempre menciona era minha irmã, Marina Mendonça Alves. Sofia é minha sobrinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia ficou pálida, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto processava a informação. Sua irmã? Marina era... Sua irmã? Era. Marina morreu em outubro de 2021. E eu só descobri isso há algumas semanas, quando comecei a investigar quem era Sofia. Ricardo se inclinou para a frente, desesperado para que ela entendesse. Letícia, eu não sabia da existência dela. Marina e eu brigamos há 9 anos e ela cortou contato comigo. Eu nunca soube que ela tinha uma filha. Letícia se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no piso de madeira. Você sabia? O tempo todo você sabia quem éramos e ficou fingindo que era coincidência. Não! Ricardo também se levantou, notando que outras pessoas na confeitaria começavam a olhar. Eu só descobri depois que te conheci. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você mentiu desde o primeiro dia? Que se aproximou de nós fingindo interesse profissional? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Letícia. Meu Deus, eu confiei em você. Letícia, por favor. Ricardo estendeu a mão, mas ela recuou. Não me toque. Sofia estava certa o tempo todo. Ela sempre falava que sentia que você era família, e eu achei que era fantasia de criança. Letícia pegou a bolsa com movimentos bruscos. Marina me contou sobre você, sobre como vocês brigaram, sobre as coisas terríveis que disse para ela antes dela partir. O punhal da culpa atravessou o coração de Ricardo. Ela falou sobre nossa briga? Falou sim. Nos últimos dias de vida dela, quando estava delirando com febre, ela chorava pedindo desculpas para o irmão que a havia rejeitado. Dizia que queria que você conhecesse Sofia, mas que tinha medo de que você a rejeitasse também. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Letícia, eu era jovem, estúpido. Disse coisas que me arrependo todos os dias da minha vida. E agora quer se redimir cuidando da filha dela? Letícia limpou as lágrimas, e com raiva. Pensa que pode comprar o perdão oferecendo emprego e fingindo ser bonzinho? Não é isso. Eu amo Sofia. Desde o primeiro momento que a vi, soube que ela era especial. E você cuidou da filha da minha irmã como uma santa. Eu sou grato, infinitamente grato por tudo que fez por ela. Não fiz por gratidão, fiz por amor. Sofia é minha filha tanto quanto era de Marina. Letícia gritou, chamando ainda mais atenção. E agora você aparece querendo reivindicar direitos sobre ela? Não quero tirar Sofia de você, nunca. Ricardo também elevou a voz.
Você é a mãe dela. Eu reconheço isso completamente. Só quero fazer parte da família. Quero cuidar de vocês duas. Letícia parou de se mover, o olhando com uma mistura de dor e incredulidade. Cuidar de nós? Você acha que somos caridade? Que precisamos de um salvador? Não é isso que eu quis dizer. É exatamente isso que você quis dizer. Letícia respirou fundo, tentando se controlar. Marina me avisou sobre sua arrogância. Disse que você sempre achava que sabia o que era melhor para todos, que sempre tentava controlar as pessoas que amava. As palavras atingiram Ricardo como bofetadas. Era exatamente isso que ele havia feito com Marina 9 anos antes e estava repetindo o mesmo padrão. Letícia, por favor, me dê uma chance de mostrar que mudei. Você mentiu para mim durante semanas. Como posso confiar em qualquer coisa que diga agora? Letícia se dirigiu para a porta. Não se aproxime mais de nós. Sofia já sofreu demais perdendo Marina. Não vou deixar você confundir a cabeça dela com falsas promessas de família. E quanto a Sofia? Ela tem o direito de conhecer a família da Marina. Letícia parou na porta, se virando uma última vez. Sofia tem direito a uma vida estável e sem mentiras, algo que você aparentemente não consegue oferecer. Ricardo assistiu impotente enquanto ela saía da confeitaria e desaparecia na chuva da tarde paulistana. Dona Conceição se aproximou discretamente, oferecendo um guardanapo para que ele secasse os olhos, que nem percebera estarem úmidos. Seu Ricardo, o que aconteceu? Eu estraguei tudo, Dona Conceição. Igual estraguei com minha irmã há 9 anos. Ricardo se sentou pesadamente, enterrando o rosto nas mãos. Prometi para mim mesmo que seria diferente desta vez, mas acabei repetindo os mesmos erros. Às vezes, a gente precisa errar para aprender como acertar da próxima vez. Ela disse suavemente. Mas me diga uma coisa, você realmente ama essa menina? Amo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém que conhecia há tão pouco tempo. E a Letícia? Ricardo levantou os olhos, surpreso com a pergunta. O que quer dizer? Você está apaixonado por ela, né? Não é só pela Sofia que quer fazer parte dessa família. A revelação atingiu Ricardo como um raio. Sim, ele estava apaixonado por Letícia, por sua força, sua dedicação, sua capacidade de amar incondicionalmente. Mas agora havia perdido qualquer chance de conquistar seu amor. Não importa mais, ele sussurrou. Ela nunca vai me perdoar. Nunca é uma palavra muito grande, querido. Se você realmente ama essa família, vai encontrar um jeito de provar que merece uma segunda chance. Ricardo assentiu, sabendo que Dona Conceição estava certa. Ele havia perdido Marina por orgulho e teimosia. Não perderia Sofia e Letícia pelos mesmos motivos. Não importava quanto tempo levasse ou o que precisasse fazer, ele reconquistaria a confiança delas. Porque agora sabia que sem elas, sua vida voltaria a ser apenas uma existência vazia e sem propósito. Os 30 dias que se seguiram à revelação na confeitaria foram os mais longos e dolorosos da vida de Ricardo Mendonça. Ele havia tentado se aproximar de Letícia e Sofia de todas as formas possíveis. Flores enviadas ao apartamento delas, cartas deixadas na portaria, telefonemas para o trabalho, mas todas suas tentativas foram categoricamente ignoradas. Letícia havia pedido transferência para outro turno na empresa de limpeza e mudar a Sofia de escola, cortando qualquer possibilidade de encontros casuais. Senhor Ricardo, o senhor precisa comer alguma coisa, insistiu Dona Carmen, sua governanta há 15 anos, observando o patrão empurrar mais um prato intocado pela mesa do café da manhã. Está emagrecendo demais, e essas olheiras não são normais. Ricardo olhou pela janela do apartamento em Moema,
observando o movimento matinal da cidade que parecia seguir normalmente enquanto seu mundo havia desmoronado. Não tenho fome, Carmen, e não durmo direito há semanas. É por causa daquela mulher e da criança, não é? Dona Carmen se sentou na cadeira ao lado, algo que só fazia quando estava genuinamente preocupada. O senhor não quer me contar o que aconteceu? Ricardo respirou fundo. Dona Carmen conhecia todos os seus segredos profissionais, mas nunca havia compartilhado sua dor pessoal com ela. Agora, porém, sentia necessidade de desabafar com alguém. Descobri que tenho uma sobrinha, Carmen, a filha da Marina. Os olhos da governanta se arregalaram. Da Dona Marina? Mas ela não estava nos Estados Unidos? Como você descobriu? Marina morreu há 3 anos. Ela teve uma filha que estava sendo criada por uma amiga aqui em São Paulo. Ricardo contou toda a história, desde o encontro na confeitaria até a briga devastadora com Letícia. E agora eu perdi as duas. A menina deve estar se perguntando por que eu desapareci. E Letícia me odeia. Dona Carmen ficou em silêncio por alguns minutos, processando as informações. Senhor, Ricardo, posso fazer uma pergunta? Por que o senhor não me pediu ajuda? Uma criança de 7 anos confia mais em mulheres, especialmente em situações delicadas como essa. Como assim? O senhor é um homem bom, mas às vezes assusta as pessoas sem perceber. É muito sério, muito formal. Uma criança precisa ver gentileza, brincadeira, leveza. Dona Carmen se inclinou para a frente. Se essa Sofia é mesmo filha da Dona Marina, ela deve ter herdado a personalidade dela. E a Dona Marina sempre gostou de pessoas que a faziam rir. Ricardo se lembrou de Marina criança, sempre pedindo para ele contar piadas ou fazer caras engraçadas. Como havia esquecido disso? Mas agora é tarde demais, Carmen. Letícia não quer mais me ver e tem todo o direito. Menti para ela desde o começo. O senhor mentiu porque queria proteger, não para prejudicar. Isso faz diferença. Dona Carmen se levantou. Mas ficar aqui se lamentando não vai resolver nada. Se essa menina é sua sobrinha de verdade, ela merece conhecer a família da mãe biológica. E se a Letícia é tão boa quanto o senhor diz, ela vai entender isso também. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão. Foi até a escola nova de Sofia e aguardou na calçada em frente, esperando vê-la sair. Quando o portão se abriu e dezenas de crianças saíram correndo, ele a avistou imediatamente. Sofia caminhava devagar, a mochila colorida nas costas, conversando baixinho com uma colega. "Sofia!" Ricardo a chamou, mantendo distância respeitosa. A menina se virou e seus olhos se iluminaram momentaneamente antes de se tornarem confusos. "Tio Ricardo, por que você sumiu?" A mamãe ficou muito triste e chorou por muitos dias. O coração de Ricardo se despedaçou. "Sofia, posso conversar com você por um minutinho? Só aqui na calçada onde todos possam ver." A menina olhou ao redor, notando outros pais buscando crianças, e assentiu. "Tá bom, mas só um pouquinho. A mamãe não pode se atrasar para o trabalho." "Sofia, eu preciso te explicar uma coisa muito importante." Ricardo se agachou para ficar na altura dela. "Você se lembra do tio especial que sempre fala? Aquele que morava na casa com um jardim de rosas?" Claro, era a Marina. Ela era a pessoa mais legal do mundo inteiro. Os olhos de Sofia brilharam com carinho genuíno. "Ela que me ensinou sobre os golfinhos e as estrelas do mar." "Por que pergunta?" "Marina era minha irmã Sofia. Eu sou irmão dela." Sofia ficou boquiaberta processando a informação. "Sério? Você é irmão da Marina?" Ela sempre falava que tinha um irmão que ela amava muito, mas que estava bravo com ela. "É verdade. E eu me arrependo tanto de ter brigado com ela." Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Sofia, eu não sabia que você existia. Se soubesse, teria corrido para conhecer você. A Marina sempre falava que um dia você ia me conhecer e ia me amar muito." Sofia se aproximou e tocou o rosto de Ricardo com sua mãozinha pequena.
Ela dizia que você tinha um coração grande, mas que às vezes esquecia de mostrar. Sua mãe Marina estava certa. Eu tenho um coração grande e ele está cheio de amor por você. Ricardo segurou suavemente a mão da menina. Mas sua mãe Letícia está brava comigo porque eu não contei a verdade desde o começo. Por que você não contou? Porque eu tinha medo que vocês não quisessem me conhecer. Às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão com medo. Sofia ficou pensativa por alguns segundos. A mamãe Letícia está muito triste. Ela chora quando pensa que eu não estou vendo. E ela falou que talvez a gente tenha que se mudar para longe daqui. O pânico tomou conta de Ricardo. Se mudar para onde? Não sei. Para um lugar onde não tenhamos mais problemas, ela disse. Sofia suspirou como uma adulta em miniatura. Mas eu não quero ir embora. Eu gosto da escola nova e da Dona Conceição e de você. Sofia, você acha que sua mãe Letícia me perdoaria se eu pedisse desculpas de verdade? Se eu prometesse nunca mais mentir? A menina considerou cuidadosamente a pergunta. A mamãe sempre me ensina que todo mundo merece uma segunda chance, desde que seja sincero. Mas você teria que ser muito, muito sincero. Eu seria. E Sofia, tem uma coisa que quero te dar. Ricardo tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Isso pertencia à Marina. Ela usava quando éramos crianças. Sofia abriu a caixinha e encontrou uma pulseira delicada de prata com um pingente em forma de golfinho. É da Marina mesmo? Como você sabe? Porque eu dei de presente para ela no aniversário de 15 anos dela. Veja, tem uma gravação aqui atrás. Para minha irmã mais querida. Sofia leu a gravação com dificuldade, soletrando cada palavra. Quando terminou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você pode me ajudar a colocar? Ricardo fechou a pulseira no pulso fino de Sofia e naquele momento sentiu uma conexão profunda com sua sobrinha. Era como se Marina estivesse ali, unindo-os através daquele pequeno símbolo de amor fraternal. Tio Ricardo, posso te fazer um pedido? Qualquer coisa, minha princesa. Você pode escrever uma carta para a mamãe Letícia, explicando tudo direitinho, com desenhos também? Ela gosta de desenhos coloridos. Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. É uma ótima ideia, Sofia. Você me ajudaria a fazer essa carta? Claro, mas agora preciso ir, senão a mamãe vai ficar preocupada. Sofia o abraçou apertado. Tio Ricardo, eu já sabia que você era especial. Meu coração sempre soube. Enquanto assistia Sofia correr em direção ao ponto de ônibus onde Letícia a aguardava, Ricardo sentiu uma esperança renovada crescer em seu peito. Talvez ainda houvesse uma chance de reconquistar a confiança de Letícia, de formar a família que tanto desejava. Mas para isso, precisaria ser o homem que Marina sempre acreditara que ele pudesse ser. Humilde, sincero e disposto a colocar o amor acima do orgulho. O fim de semana chegara e Ricardo havia passado as últimas 48 horas elaborando a carta mais importante de sua vida. Sentado na mesa da cozinha de seu apartamento, cercado por rascunhos amassados e lápis de cor que comprara especialmente para a ocasião, ele tentava encontrar as palavras perfeitas para reconquistar a confiança de Letícia. Dona Carmen, o que acha deste desenho? Ricardo mostrou uma ilustração singela de 3 figuras de palito. Um homem alto, uma mulher e uma menina pequena, todos de mãos dadas em frente a uma casa colorida. A governanta ajustou os óculos e sorriu com ternura. Está lindo, senhor Ricardo. A menina vai adorar. Mas lembre-se, a carta é para a mãe dela também. Precisa mostrar que entende a dor que causou. Ricardo assentiu, retornando à folha de papel artesanal que havia escolhido. Sua caligrafia caprichosa, normalmente reservada para documentos empresariais importantes, agora carregava
uma vulnerabilidade que ele raramente permitia mostrar. Querida Letícia, sei que não mereço sua atenção depois de tudo que aconteceu, mas imploro que leia esta carta até o fim, não por mim, mas pela Sofia e pela memória da Marina. Você estava certa sobre tudo. Menti desde nosso primeiro encontro, e não há justificativa para isso. Menti porque era covarde demais para arriscar ser rejeitado novamente, como aconteceu com Marina há 9 anos. Mas ao tentar me proteger, machuquei as duas pessoas que mais importam para mim agora. Marina me contou sobre nossa briga, então deve saber que minha última conversa com ela foi terrível. Disse que era irresponsável, que estava fugindo de suas obrigações familiares. Chamei os sonhos dela de fantasias de criança mimada. Foram as piores palavras que já disse para alguém que amava. Quando ela partiu naquela manhã de março, eu estava orgulhoso demais para correr atrás dela. Pensei que ela voltaria em algumas semanas pedindo desculpas. Nunca imaginei que seria a última vez que a veria. Durante 9 anos, vivi com o peso dessa culpa. Tentei me convencer de que estava certo, que Marina precisava crescer. Mas a verdade é que eu tinha medo de ficar sozinho. Sempre fomos só nós dois após a morte de nossos pais, e a ideia de ela construir uma vida própria me aterrorizava. Por isso, quando encontrei Sofia na confeitaria, algo em mim se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Era como se Marina me desse uma segunda chance de ser a família que não soube ser para ela. Letícia, você cuidou da filha da minha irmã com um amor que eu não mereço receber, mas pelo qual serei eternamente grato. Você deu para Sofia a infância estável que Marina queria que ela tivesse. Fez o que eu deveria ter feito: colocar o bem da criança acima do próprio orgulho. Não estou pedindo perdão porque acho que mereço. Estou pedindo porque Sofia merece conhecer a família da Marina. Ela merece saber de onde vem sua força, sua inteligência, sua capacidade de amar. E merece ter tios, avós, mesmo que sejam escolhidos, primos, uma rede de apoio, que vá além de nós dois. Se você me permitir, quero ser o tio que Sofia precisa, não o substituto de um pai, porque sei que você está criando uma filha independente e forte, mas alguém que conte histórias da Marina, que ensine sobre a família dela, que esteja presente nos momentos importantes. E se você me permitir sonhar, também quero cuidar de você. Não porque pense que precisa de cuidados, mas porque descobri que você é uma mulher extraordinária e me apaixonei pela pessoa que você é, pela sua força, sua dedicação, sua capacidade de transformar qualquer lugar em um lar. Sei que parece loucura declarar isso numa carta de pedido de desculpas, mas prometi para Sofia ser completamente honesto daqui para frente. Se decidir me dar uma segunda chance, prometo que nunca mais esconderei nada. Se decidir que é melhor mantermos distância, respeitarei sua decisão, mas peço que permita que Sofia conheça a história de sua mãe biológica. Em anexo está o testamento que Marina deixou, que meu investigador conseguiu localizar. Ela deixou algumas coisas para Sofia, cartas para serem abertas em aniversários específicos, algumas joias da nossa avó e um fundo que ela conseguiu guardar nos últimos anos de vida. Também está incluído um álbum de fotos de nossa infância e juventude para que Sofia possa ver como Marina era quando criança. Há uma semelhança impressionante entre elas. Letícia, você não precisa decidir nada agora. Mas se algum dia quiser tentar novamente, estarei esperando. E se Sofia quiser conhecer a chácara onde Marina brincava, onde há um jardim de rosas que ela adorava, as portas sempre estarão abertas. Com todo o meu amor e arrependimento, Ricardo PS. Sofia me ajudou a escolher as cores dos desenhos. Ela disse que você gosta de arco-íris. Então, tentei colocar todas as cores que encontrei.
Ricardo selou a carta em um envelope de papel artesanal, juntamente com as cópias do testamento de Marina e um pequeno álbum de fotos que havia montado especialmente para Sofia. Incluiu também uma chave dourada em uma caixinha. A chave da chácara em Atibaia, onde Marina havia sido mais feliz. Na segunda-feira pela manhã, em vez de entregar pessoalmente, Ricardo pediu para Dona Carmen levar a correspondência. As mulheres confiam mais em outras mulheres, ela havia dito, e Ricardo sabia que estava certa. Dona Carmen retornou 2 horas depois, com os olhos vermelhos. Senhor Ricardo, consegui falar com a Letícia. Ela estava no playground com a Sofia quando cheguei. E o que ela disse? Primeiro ficou brava por eu ter aparecido lá, mas quando expliquei que era só para entregar uma carta e que Sofia insistiu para ela ler, ela aceitou. Dona Carmen se sentou. Senhor Ricardo, aquela mulher está sofrendo muito. Dá para ver que gosta do senhor, mas está com medo de ser machucada novamente. E Sofia? A menina é esperta demais. Ficou perguntando se eu era família do tio Ricardo, e quando confirmei, ela abraçou minhas pernas e disse que estava feliz, porque agora ela tinha uma vovó emprestada. Ricardo sorriu tristemente. Sofia continuava tentando construir uma família, mesmo depois de tudo que havia acontecido. Dona Carmen, agora só resta esperar. Não só esperar, senhor Ricardo. Rezar também, para que o coração dela seja mais forte que o medo. Os 3 dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Ricardo cancelou reuniões, ignorou ligações importantes e passou a maior parte do tempo olhando pela janela, esperando por um sinal, uma ligação, qualquer coisa que indicasse que Letícia havia lido a carta. Na quinta-feira, quando estava perdendo as esperanças, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô, tio Ricardo? A voz doce de Sofia fez seu coração disparar. A mamãe quer falar com você. Sofia, como você conseguiu meu telefone? Está na carta que você mandou, ué. A mamãe leu umas 15 vezes e chorou em todas elas. Acho que ela gostou das suas desculpas. Ricardo ouviu ruídos do telefone sendo passado e então a voz de Letícia, mais suave do que havia ouvido em semanas. Ricardo? Letícia, você leu a carta? Li. Várias vezes. Sua voz estava embargada. Preciso te ver. Podemos nos encontrar na Doce Encanto amanhã às 3? Sofia insiste em ir junto. Claro, qualquer lugar, qualquer hora. Ricardo, obrigada por ter sido honesto. Finalmente. Quando a ligação terminou, Ricardo sentiu como se conseguisse respirar plenamente pela primeira vez em 1 mês. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse esperança para aquela família que ele tanto desejava formar. A tarde de sexta-feira, na Doce Encanto, tinha um ar diferente. Dona Conceição havia preparado uma mesa especial no cantinho mais aconchegante da confeitaria, enfeitada com uma pequena toalha de renda e um vaso com flores do campo. Ela sabia, por intuição maternal, que aquele encontro seria decisivo para as 3 pessoas que mais torcia para serem felizes. Ricardo chegou 15 minutos adiantado, vestindo uma camisa social azul claro, que Dona Carmen havia escolhido especialmente. Mais suave e paterna, ela dissera. Suas mãos tremiam ligeiramente quando Dona Conceição lhe serviu o café habitual. Está nervoso, né, querido? Ela comentou com um sorriso carinhoso. Mas pode ficar tranquilo. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Às 3 horas em ponto, a porta da confeitaria se abriu e Sofia entrou correndo, seguida por Letícia, que caminhava mais devagar, visivelmente nervosa. A menina usava a pulseira de prata que Ricardo havia dado e seus olhos brilhavam de expectativa. Tio Ricardo! Sofia correu direto para ele, que a ergueu num abraço apertado. Senti tanta saudade. A mamãe disse que você escreveu a carta mais bonita do mundo inteiro. É mesmo?
Ricardo olhou por cima da cabeça de Sofia para Letícia, que se aproximava lentamente. Ela estava diferente, mais frágil, mas também mais determinada. Seus cabelos soltos emolduravam um rosto que mostrava sinais de noites mal dormidas, mas também uma resolução nova. "Oi, Ricardo", Letícia disse suavemente, e nessas duas palavras ele ouviu um universo de perdão e esperança. "Oi, Letícia. Obrigado por ter vindo, por ter nos dado essa chance." Sofia se acomodou na cadeira entre os dois adultos, assumindo naturalmente o papel de mediadora. "Mamãe, conta pro tio Ricardo sobre as fotos da Marina." Letícia sorriu pela primeira vez em semanas. "As fotos que você mandou, Ricardo." Sofia ficou fascinada. Ela passou a manhã inteira comparando as expressões dela com as da Marina criança. São realmente muito parecidas. Marina sempre foi teimosa e determinada, igual a Sofia, Ricardo comentou, observando a menina brincar com a pulseira. E tinha o mesmo jeito de franzir a testa quando estava concentrada. "É verdade", Sofia riu. "E olha só." Ela abriu uma pequena mochila e retirou algumas das fotos que Ricardo havia enviado. "Esta aqui da Marina com 7 anos, parece que sou eu, só que ela estava numa casa muito grande com jardim." "Aquela é a chácara da família em Atibaia", Ricardo explicou. Marina adorava passar os fins de semana lá. Ela cuidava pessoalmente das roseiras. Letícia se inclinou para examinar a foto. Sofia sempre disse que queria conhecer o jardim de rosas da Marina. Ela falava que era o lugar mais bonito do mundo. "E continua sendo", Ricardo disse suavemente. "E vocês duas são bem-vindas para ir lá, quando quiserem." O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas reflexivo. Sofia continuava estudando as fotos, enquanto os adultos se avaliavam mutuamente, tentando reconstruir a confiança perdida. "Ricardo", Letícia começou, sua voz cuidadosa. "Li sua carta muitas vezes, e também li o testamento da Marina." "E o que achou?" "Ela realmente te amava. Nas cartas que deixou para Sofia, Marina fala muito sobre o irmão que tinha um coração grande demais para o próprio bem. Ela sempre acreditou que vocês se reconciliariam." Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "E eu desperdicei 9 anos acreditando que ela me odiava." "Ela nunca te odiou. Marina sempre dizia que você era protetor demais, mas que era porque amava intensamente." Letícia tocou suavemente na mão dele sobre a mesa. "Ricardo, eu também cometi erros. Deveria ter perguntado sobre sua família quando você mencionou ter perdido alguém importante. Talvez se eu tivesse sido mais aberta." "Não", Ricardo interrompeu. "A culpa foi inteiramente minha. Você estava protegendo Sofia, fazendo exatamente o que uma boa mãe deve fazer." Sofia, que havia estado ouvindo atentamente, de repente se levantou e abraçou os dois adultos simultaneamente. "Chega de ficar triste. A Marina não ia querer que ficássemos brigando. Ela queria que fôssemos uma família feliz." Dona Conceição, que observava discreta à distância, não conseguiu conter um sorriso emocionado. "Essa menina é sábia demais para a idade", murmurou para si mesma. "Sofia está certa", Letícia disse, limpando uma lágrima. "Marina sempre dizia que a vida é muito curta para desperdiçarmos tempo com mágoas." "Então", Ricardo respirou fundo, "podemos tentar novamente, devagar, respeitando o tempo de vocês, mas tentando construir algo juntos." Letícia olhou para Sofia, que assentiu energicamente, e depois de volta para Ricardo. "Sim, podemos tentar, mas com algumas condições." "Qualquer coisa." "Primeira, honestidade total daqui. É para frente. Se algo te incomoda, você fala. Se tem medo de alguma coisa, divide conosco." "Prometo." "Segunda, Sofia continua sendo minha filha. Você pode ser o tio maravilhoso que ela merece, mas as decisões importantes sobre a educação e criação dela passam por mim."
Absolutamente. E Letícia, eu quero que saiba que admiro profundamente o que você fez por ela. É uma mãe extraordinária. Sofia bateu palmas. E terceira condição. Vamos visitar a chácara no próximo fim de semana. Quero ver o jardim de rosas da Marina. Os adultos riram e pela primeira vez em semanas o som foi genuíno e relaxado. Isso pode ser arranjado. Ricardo sorriu. Na verdade, há uma coisa especial que quero mostrar para vocês lá. O que é? Sofia perguntou curiosa. Marina plantou uma roseira especial quando completou 18 anos. Uma rosa branca que ela batizou de Esperança. Ela sempre dizia que quando tivesse filhos, ensinaria para eles que as rosas mais bonitas crescem depois dos invernos mais rigorosos. Letícia sentiu o coração apertar. Ela realmente sabia que teria filhos? Marina sempre teve uma intuição especial sobre o futuro. E acho que ela sabia que, de uma forma ou de outra, nós três acabaríamos juntos. Dona Conceição se aproximou com uma bandeja especial. 3 cupcakes, decorados com pequenas rosas de açúcar e uma vela em formato de estrela. O que é isso, Dona Conceição? Sofia perguntou encantada. Um cupcake de recomeço para cada um de vocês, ela explicou com ternura. E a vela é para fazerem um pedido juntos. Sofia olhou para Ricardo e Letícia. Podemos pedir a mesma coisa? Claro, princesa. O que você quer pedir? Que sejamos uma família de verdade e que a Marina, lá do céu, fique feliz vendo a gente junto. Ricardo e Letícia trocaram um olhar carregado de emoção. Juntos, os três sopraram a vela e, pela primeira vez em anos, Ricardo se sentiu completo. O recomeço não seria fácil, mas seria verdadeiro. E para uma família que havia se encontrado através da dor, era tudo o que importava. O outono paulistano de maio chegou com suas manhãs frescas e tardes douradas, pintando a chácara de Atibaia com tons que pareciam ter saído de um quadro impressionista. Ricardo havia passado 2 semanas preparando meticulosamente cada detalhe para a primeira visita de Sofia e Letícia à propriedade que guardava as memórias mais preciosas de Marina. O jardim de rosas estava impecável, a casa havia sido arejada e limpa, e ele até mesmo contratara uma equipe de paisagismo para restaurar o balanço de madeira onde Marina costumava ler nos fins de tarde. Tio Ricardo, é aqui mesmo que a Marina brincava? Sofia saltou do carro antes mesmo dele parar completamente. Seus olhos arregalados diante da casa de campo aconchegante, com suas paredes brancas e janelas azuis emolduradas por trepadeiras floridas. Exatamente aqui, princesa. Ricardo saiu do veículo e observou Letícia, que permanecia parada, claramente emocionada. Letícia, está tudo bem? É que Marina descrevia este lugar nos últimos dias de vida dela. Ela dizia que queria trazer Sofia aqui para ensinar sobre as rosas, sobre a família, sobre as raízes. Letícia limpou uma lágrima discreta. É como se ela estivesse nos guiando até aqui. Sofia correu em direção ao jardim, parando extasiada diante da roseira que Ricardo havia mencionado. Esta é a esperança da Marina? Ela é a mais linda de todas. É sim, Sofia. E olha só. Ricardo se agachou ao lado dela, apontando para uma pequena placa de bronze enterrada na base da roseira. Marina deixou uma mensagem aqui. Sofia leu em voz alta, soletrando cuidadosamente. Para minha filha que ainda não nasceu, que você cresça sabendo que o amor verdadeiro sempre floresce, mesmo depois dos invernos mais duros. Com todo o meu amor eterno, mamãe Marina. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo chilrear dos pássaros e o sussurro suave do vento entre as folhas. Letícia se aproximou e abraçou Sofia por trás, ambas contemplando aquela mensagem de amor que atravessara o tempo. Tio Ricardo, Sofia sussurrou, posso conversar com a Marina aqui? Acho que ela consegue me ouvir melhor perto da roseira dela. Claro que pode, meu amor.
Este sempre foi um lugar especial para conversas importantes. Enquanto Sofia se acomodava no gramado ao lado da roseira, iniciando uma conversa sussurrada com a mãe biológica, Ricardo e Letícia caminharam em direção ao terraço da casa. O sol da tarde criava um jogo de luzes e sombras sobre o vale, e a tranquilidade do lugar contrastava fortemente com a agitação urbana de São Paulo. Ricardo, Letícia começou, apoiando-se no corrimão de madeira. Preciso te contar algo que descobri nas cartas que Marina deixou para Sofia. O que foi? Ricardo sentiu uma pontada de ansiedade. Marina sabia que estava doente antes de Sofia nascer. Os médicos haviam dito que a gravidez era de alto risco, que poderia não sobreviver. Letícia respirou fundo. Ela escolheu ter Sofia mesmo assim e passou os últimos 4 anos de vida preparando tudo para que a filha ficasse bem cuidada. Por isso ela te pediu para adotar Sofia legalmente? Exatamente. E nas cartas ela fala muito sobre você, sobre como sentia saudades, sobre como queria que Sofia conhecesse o tio que ensinava sobre o mundo com paciência infinita e que protegia quem amava com a força de um leão. Ricardo se apoiou no corrimão, emocionado. Ela realmente escreveu isso? Escreveu. Mais, Marina deixou instruções específicas sobre como queria que Sofia fosse criada. Ela queria que a filha conhecesse as tradições da família, que aprendesse sobre a chácara, que soubesse das histórias dos avós. Ela praticamente desenhou um mapa para que você fizesse parte da vida de Sofia. E por que você não me contou isso antes? Letícia hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque eu estava com medo que você quisesse tirar Sofia de mim. Marina sempre falava que você era protetor demais, e eu temia que achasse que eu não era boa o suficiente para criar a filha dela. Ricardo se virou para Letícia, tomando suas mãos entre as suas. Letícia, olhe para mim. Você é mais do que boa o suficiente. Você é perfeita. Marina escolheu você porque sabia que você amaria Sofia incondicionalmente, que faria qualquer sacrifício por ela. Eu jamais tentaria separar vocês. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Letícia. É que eu a amo tanto, Ricardo. Quando Marina morreu, eu prometi que seria a melhor mãe possível para Sofia. Mas às vezes me sinto tão sozinha, tão insegura sobre as decisões que tomo. Você não precisa mais estar sozinha, Ricardo sussurrou, enxugando suas lágrimas com o polegar. Se você me deixar, quero dividir essa responsabilidade com você. Quero que sejamos uma família de verdade. Tio Ricardo, mamãe Letícia. Sofia veio correndo do jardim, interrompendo o momento íntimo. Venham ver! A Marina me mostrou uma coisa incrível! Intrigados, os adultos seguiram a menina até uma parte do jardim que ficava parcialmente escondida atrás de uma cerca viva de jasmins. Ali, Sofia havia descoberto uma pequena construção de madeira que mais parecia uma casinha de bonecas. É uma casa na árvore, Sofia gritou de alegria, e tem uma carta pendurada na porta. Ricardo se aproximou, reconhecendo imediatamente a letra de Marina no envelope amarelado pelo tempo. Para Sofia, no dia em que encontrar nossa casa secreta, estava escrito na caligrafia delicada de sua irmã. Pode abrir, Sofia, Letícia encorajou. Com mãos trêmulas de emoção, Sofia desdobrou a carta e começou a ler. Minha querida Sofia, se está lendo isso, significa que finalmente chegou a nossa chácara especial e encontrou o lugar onde eu mais gostava de sonhar quando era criança. Esta casa na árvore foi construída pelo seu tio Ricardo quando eu tinha 8 anos, porque eu havia dito que queria ter um cantinho só meu para conversar com as estrelas. Dentro da casinha, você vai encontrar alguns tesouros que guardei para você. O diário onde escrevi todas as histórias que queria te contar, uma coleção de conchas que trouxe das minhas viagens de pesquisa e uma foto muito especial de mim e seu tio quando éramos pequenos.
e ainda não sabíamos que às vezes brigamos com quem mais amamos. Sofia, quero que você saiba que escolhi cuidadosamente cada pessoa que faria parte da sua vida. Sua mãe Letícia tem um coração do tamanho do oceano, e seu tio Ricardo tem a força e a bondade que você vai precisar para crescer segura e amada. Seja feliz, minha filhinha. Faça dessa chácara seu segundo lar e saiba que sempre que olhar para as rosas, eu estarei bem pertinho, cuidando de você, com todo o meu amor infinito, Mamãe Marina. Sofia terminou de ler com os olhos marejados e se jogou nos braços de Ricardo e Letícia simultaneamente. Ela sabia. A Marina sabia que vocês dois iam me amar e cuidar de mim juntos. Letícia olhou para Ricardo por cima da cabeça de Sofia. E naquele momento, ambos entenderam que Marina havia orquestrado tudo. Cada encontro, cada coincidência, cada momento de dor e reconciliação havia sido parte de um plano maior para reunir aquelas três pessoas que precisavam umas das outras. Ricardo, Letícia sussurrou. Acho que Marina está nos dando sua bênção. Eu também acho, ele respondeu, beijando suavemente a testa de Sofia. E acho que está na hora de honrarmos o desejo dela de verdade. Como assim? Ricardo se afastou ligeiramente, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso. Letícia Cristina Almeida, você aceita se casar comigo? Não apenas para formarmos uma família para Sofia, mas porque eu me apaixonei perdidamente por você e não consigo mais imaginar minha vida sem vocês duas. Sofia saltou de alegria, batendo palmas. Fala que sim, mamãe, fala que sim. Letícia olhou para a casinha na árvore, para as rosas de Marina, para Sofia radiante e para Ricardo ajoelhado à sua frente. Em algum lugar entre as lágrimas e o riso, ela sussurrou, sim, Ricardo, sim para tudo. Para o casamento, para a família, para o amor que Marina sempre soube que existia entre nós. Quando Ricardo colocou o anel no dedo de Letícia, uma brisa suave fez as pétalas das rosas dançarem ao redor deles, como se Marina estivesse celebrando junto, finalmente vendo sua família unida pelo amor que sempre acreditara ser possível. 2 anos depois, o jardim da chácara em Atibaia nunca havia estado tão radiante quanto naquela manhã de dezembro. As rosas da esperança haviam se multiplicado, criando um canteiro exuberante que perfumava todo o ambiente com sua fragrância doce e delicada. A casa, que antes abrigava apenas memórias silenciosas, agora ecoava com risadas, conversas e o som constante de passos pequenos correndo pelos corredores de madeira. Ricardo ajustava pela 10ª vez o nó da gravata azul marinho, observando pelo espelho do quarto o movimento no jardim, onde dezenas de convidados se acomodavam em cadeiras brancas dispostas em semicírculo ao redor da roseira de Marina. Era o dia do casamento oficial. Eles já viviam como família há mais de 1 ano, mas Sofia havia insistido que precisavam de uma festa de verdade, onde todos pudessem celebrar oficialmente sua união. Papai Ricardo, você está muito bonito. Sofia entrou no quarto como um furacão de tule rosa e sorrisos. Aos 9 anos, ela havia crescido e amadurecido, mas mantinha aquela capacidade única de iluminar qualquer ambiente com sua presença. O cabelo cacheado estava preso em um penteado elaborado com pequenas rosas brancas e ela usava a pulseira de prata, agora acompanhada de um colar delicado que havia pertencido à bisavó de Marina. Obrigado, princesa. E você está linda demais. A mamãe Letícia já está pronta? Está sim. Ela está chorando um pouquinho, mas disse que é de felicidade. Sofia se aproximou da janela. Papai, olha quanta gente veio. Tem o pessoal dos restaurantes, a dona Conceição com a família toda, aqueles amigos da Marina que vieram de longe. Ricardo se juntou a ela na janela, observando o jardim cheio de vida. Era exatamente como Marina havia sonhado quando criança. Uma
Celebração cercada por pessoas queridas no lugar que ela mais amava no mundo. Sofia, posso te fazer uma pergunta? Claro! Você sente que a Marina está aqui conosco hoje? Sofia considerou a pergunta com a seriedade que sempre dedicava às questões importantes. Eu acho que ela nunca saiu daqui, papai. Às vezes, quando estou brincando na casa da árvore, sinto como se ela estivesse sentada do meu lado, contando histórias sobre quando você era pequeno e fazia arte. Ricardo riu, lembrando-se das travessuras que realmente fazia para chamar a atenção de Marina. E o que mais ela conta? Que ela sempre soube que você era um papai perfeito, só precisava encontrar a família certa para cuidar. Sofia o abraçou. E que ela ficou muito orgulhosa quando você aprendeu a fazer tranças no meu cabelo. Dona Carmen que me ensinou, Ricardo confessou rindo. Levei 3 meses para conseguir fazer uma trança que prestasse. A porta se abriu suavemente e Dona Carmen entrou carregando um pequeno buquê de rosas brancas. Seu Ricardo, está na hora. E Sofia, sua mamãe está pronta para descer. O coração de Ricardo acelerou. Após 2 anos vivendo com Letícia e Sofia, após centenas de manhãs acordando ao lado da mulher que amava e dezenas de noites ajudando Sofia com lições de casa, ele ainda sentia borboletas no estômago quando pensava em como sua vida havia se transformado completamente. Vou primeiro, papai. Preciso jogar as pétalas. Sofia saiu correndo, deixando um rastro de risos pelo corredor. 5 minutos depois, Ricardo caminhava pelo jardim em direção ao altar improvisado embaixo da antiga jabuticabeira onde ele e Marina costumavam subir quando crianças. O celebrante, um padre amigo da família que havia batizado Marina, sorria calorosamente enquanto os convidados se levantavam. Dona Conceição limpava lágrimas felizes com um lenço bordado. Os funcionários dos restaurantes aplaudiam discretamente, e no primeiro banco, Dona Carmen segurava uma foto emoldurada de Marina, para que ela pudesse assistir tudo de pertinho. A música suave de violino e violão ecoou pelo jardim, e todas as cabeças se viraram para a entrada da casa. Sofia apareceu primeiro, jogando pétalas de rosas com uma precisão quase matemática, garantindo que o caminho ficasse perfeitamente florido. Seu sorriso radiante contagiava todos os presentes. E então, Letícia apareceu. Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela usava um vestido simples de seda branca, sem excessos, que realçava sua beleza natural. Os cabelos castanho claros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela carregava um buquê de rosas da esperança que havia colhido pessoalmente naquela manhã. Mas o que mais o impressionava era o brilho em seus olhos, uma felicidade pura e genuína que ele jamais imaginou ser capaz de despertar em alguém. Letícia caminhou lentamente pelo jardim, cumprimentando com olhares carinhosos os convidados que se tornaram parte de sua nova família estendida. Quando chegou ao altar, Ricardo tomou sua mão e sussurrou: "Você está ainda mais linda que no dia em que nos conhecemos na confeitaria." "E você ainda mais." "Nervoso," ela respondeu com um sorriso travesso. A cerimônia foi íntima e emocionante. O padre falou sobre famílias que se formam não apenas pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha consciente de caminhar juntos. Sofia participou ativamente, trocando os anéis e fazendo um pequeno discurso que ela havia preparado secretamente. "Marina sempre me disse que as melhores famílias são aquelas que se escolhem todos os dias. O papai Ricardo me escolheu para ser sua filha de coração. A mamãe Letícia me escolheu para ser sua filha de verdade. E eu escolhi os dois para serem meus pais para sempre. E tenho certeza de que a Marina está aqui, escolhendo nos abençoar com muito amor." Não havia olho seco no jardim quando ela terminou de falar. Quando o padre pronunciou a frase tradicional: "Pode beijar a noiva", Ricardo e Letícia
se beijaram suavemente, enquanto Sofia os abraçava pelas pernas e os convidados aplaudiam em uma explosão de alegria. Naquele momento, uma brisa inesperada fez com que centenas de pétalas de rosas caíssem sobre o trio, criando uma chuva perfumada que parecia vinda diretamente do céu. "A Marina mandou confete!" Sofia gritou de alegria, girando com os braços abertos para pegar o maior número possível de pétalas. A festa que se seguiu foi exatamente como deveria ser, cheia de música, comida deliciosa preparada pela equipe dos restaurantes de Ricardo, histórias engraçadas contadas por Dona Conceição sobre os encontros na confeitaria e muita dança no gramado iluminado por luzes de Natal. Durante o corte do bolo, um bolo de chocolate com 3 andares decorado com rosas de açúcar, Sofia fez questão de guardar o primeiro pedaço em um pratinho especial. "É para a Marina", ela explicou naturalmente, colocando o prato embaixo da roseira da esperança. Quando a noite chegou e os últimos convidados partiram, Ricardo, Letícia e Sofia se sentaram no balanço de madeira que ele havia restaurado, contemplando o jardim iluminado pela lua cheia. Sofia havia insistido em manter o vestido de festa, mas estava descalça, com os pés balançando no ar. "Papai Ricardo, mamãe Letícia", ela disse de repente, "posso fazer um pedido?" "Qualquer coisa, amor", Letícia respondeu, aconchegando a filha entre ela e Ricardo. "Quero que a gente venha aqui todos os fins de semana. Quero plantar mais flores, quero cuidar da casa na árvore, quero que este lugar seja sempre nosso cantinho especial da família." "Prometemos", Ricardo disse, beijando o topo da cabeça cacheada de Sofia. "Este lugar sempre será nosso." Letícia se aninhou no ombro de Ricardo, observando Sofia adormecer gradualmente entre eles. "Sabe de uma coisa? Acho que finalmente entendo o que Marina quis dizer quando falava sobre o amor que floresce depois dos invernos rigorosos." "Como assim?" "Todos nós passamos por períodos difíceis. Você perdendo Marina, eu criando Sofia sozinha, ela lidando com a ausência da mãe biológica. Mas foi exatamente essa dor que nos preparou para reconhecer e valorizar o amor verdadeiro quando ele finalmente chegou." Ricardo contemplou a roseira da esperança, que mesmo na escuridão exalava sua fragrância característica. "Marina sempre foi a mais sábia de nós dois. Acho que ela sabia que um dia estaríamos aqui, exatamente assim." "Tenho certeza que sabia", Letícia concordou. "E acho que ela está orgulhosa da família que construímos." Sofia murmurou algo ininteligível durante o sono, um sorriso ainda brincando em seus lábios. Ricardo a pegou cuidadosamente no colo e os 3 subiram para a casa, onde 3 quartos os aguardavam, um casal que havia encontrado o amor verdadeiro e uma menina que finalmente tinha a família completa que sempre sonhara. Naquela noite, enquanto guardava o vestido de noiva de Letícia e a arrumava na cama ao lado de Sofia, que havia insistido em dormir com os pais, Ricardo olhou pela janela para o jardim banhado pela luz da lua. Por um instante, teve certeza de ter visto uma figura feminina sentada no balanço, acenando suavemente em sua direção. "Obrigado, Marina", ele sussurrou para a noite. "Obrigado por nos ter dado uns aos outros." A brisa noturna fez as cortinas dançarem suavemente, como uma última carícia de despedida. E Ricardo soube que sua irmã finalmente estava em paz, sabendo que sua filha cresceria, cercada pelo amor incondicional que ela sempre quis que Sofia tivesse. O círculo estava completo. A família estava finalmente reunida.